A traição de Judas. A traição de Judas Iscariotes é um dos eventos mais intrigantes e debatidos nos estudos bíblicos e teológicos. Diversas teorias tentam explicar os motivos que levaram Judas a trair Jesus, e a compreensão desses motivos envolve uma análise multifacetada, que abrange aspectos históricos, culturais, psicológicos e teológicos. Uma das teorias sugere que Judas, como muitos judeus da época, esperava um Messias que libertaria Israel do domínio romano. A desilusão com a abordagem pacífica e espiritual de Jesus poderia ter motivado Judas a forçar uma situação em que Jesus teria que se manifestar como um líder político-militar. Outra possibilidade é a cobiça, já que Judas era o tesoureiro entre os discípulos e traiu Jesus por 30 moedas de prata. Do ponto de vista teológico, a traição de Judas é vista como parte do plano divino para a redenção da humanidade. Jesus menciona a necessidade da traição para que as Escrituras se cumprissem e para que ele fosse glorificado. Nesse contexto, a ação de Judas, embora moralmente repreensível, desempenha um papel crucial na história da salvação. Psicologicamente, pode-se argumentar que Judas enfrentava um conflito interno entre sua lealdade a Jesus e suas próprias expectativas e desejos. A influência do diabo é mencionada nos evangelhos como um fator que contribuiu para a decisão de Judas de trair Jesus. Essa perspectiva destaca a vulnerabilidade humana às tentações e a complexidade das motivações pessoais. Alguns estudiosos modernos propõem uma reinterpretação da figura de Judas, argumentando que ele pode ter sido mal compreendido ou que suas ações foram interpretadas de maneira errônea ao longo da história. Essas teorias sugerem que Judas poderia estar tentando ajudar Jesus a estabelecer um diálogo com as autoridades judaicas, ou que ele nunca imaginou que sua traição levaria à morte de Jesus. Para explorar mais detalhadamente os motivos que podem ter levado Judas Iscariotes a trair Jesus, é necessário mergulhar nas nuances dos textos bíblicos e nas interpretações teológicas que surgiram ao longo dos séculos. Judas vivia em um período de grande agitação política. A Judeia estava sob ocupação romana e havia uma forte expectativa messiânica entre os judeus, que ansiavam por um libertador político e militar. Judas, como muitos de seus contemporâneos, pode ter se frustrado com essa abordagem não violenta de Jesus e sua mensagem do reino de Deus como uma realidade espiritual, em vez de uma libertação política imediata. Essa frustração pode ter sido agravada pela crescente tensão entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas, culminando na decisão de Judas de colaborar com elas. Os evangelhos de Lucas e João mencionam que Satanás entrou em Judas antes de sua traição, isto, na passagem de Lucas 22:3, João 13:27. Essa linguagem sugere uma influência espiritual maligna que pode ter exacerbado as inclinações negativas de Judas, levando-o a cometer o ato de traição. No entanto, essa explicação não isenta Judas de responsabilidade, pois ele ainda é retratado como alguém que tomou a decisão consciente de trair Jesus. Judas pode ter tido motivações pessoais complexas que o levaram a trair Jesus. Além da possível cobiça pelo dinheiro, Judas pode ter experimentado um conflito interno entre suas expectativas messiânicas e a realidade do ministério de Jesus. A traição pode ter sido um ato de desespero, uma tentativa equivocada de forçar uma mudança na direção do movimento de Jesus, ou até mesmo um ato de desilusão e desesperança. Do ponto de vista teológico, a traição de Judas é frequentemente vista como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento e como um elemento necessário no plano divino de salvação.
Jesus faz referências a essa necessidade em várias ocasiões, indicando que a traição e a subsequente paixão eram parte do caminho que ele deveria seguir para realizar a vontade de Deus. Alguns estudiosos modernos argumentam que Judas pode ter sido mais um instrumento nas mãos de Deus do que um vilão traidor. Essa visão sugere que Judas agiu de acordo com o plano divino, mesmo sem compreender plenamente as consequências de suas ações. Além disso, o Evangelho de Judas, um texto apócrifo do século II, apresenta uma visão alternativa de Judas como alguém que traiu Jesus a pedido do próprio Cristo, embora essa interpretação não seja aceita pela ortodoxia cristã. Conclusão. A traição de Judas Iscariotes permanece um mistério que provavelmente nunca será completamente resolvido. As diversas teorias refletem a complexidade do contexto histórico, as nuances dos textos bíblicos e as diferentes interpretações teológicas. O que é indiscutível é o impacto profundo que esse ato teve na narrativa cristã e na compreensão da natureza humana e da redenção. Este é um evento complexo que não pode ser explicado por uma única causa. É o resultado de uma combinação de fatores históricos, culturais, psicológicos e espirituais. A figura de Judas continua a ser um tema de grande debate e especulação, servindo como um espelho das lutas internas e das escolhas morais que todos os seres humanos enfrentam. Ao estudar a traição de Judas, somos convidados a refletir sobre a natureza da liberdade humana, a soberania de Deus e o mistério da redenção.